Oi gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar como fazer essa maquiagem usando uma paletinha super baratinha, super acessível e muito boa, que é a paletinha da Belly Angel. Vocês já devem ter ouvido falar muito dela, que é essa paletinha aí, que tem sombras opacas. Eu já preparei a minha pele, então para não sujar, eu vou fazer uma caminha de pó. Estou usando o pó número 4 da Paiô, só para fazer uma caminha, depois vocês vão ver que é só varrer esse pó e pronto, não suja nada a pele. Primeiro eu vou começar aplicando um fixador em toda a minha pálpebra. Você pode usar qualquer fixador, eu usei o da NYX. Também pode usar até um corretivo mesmo, como fixador de sombras. Vou usar esse pincel de esfumar, um pincel bem gordinho, bem fofinho. Mostrei dois aí, um da Sigma e o outro da Macrylan. Com os dois você consegue fazer, desde que tem que ser um pincel bem fofinho. Vou começar depositando essa sombra marrom telha, mais quente assim. Eu começo depositando o excesso no cantinho e vou levando essa sombra pro meu côncavo. Então, você vai levando com a mão bem leve, vou levando essa sombra pro meu côncavo. Essa sombra aí vai ajudar a gente a fazer o degradê depois com a sombra mais escura. E aí, nessa hora, tem um pouco de paciência para ir aplicando, esfumando, movimentos bem suaves, com a mão bem levinha, movimento de vai e vem, bem suave. Agora, com um pincelzinho menor, acho que é o A26 da Macrylan, o outro maiorzinho é o A27. Se não for isso, é o contrário. Eu sei que é o A26 e o A27. Uma mais gordinho e uma mais pequenininho. Esse aí é um menorzinho. Com esses dois pincéis, você consegue fazer muitas maquiagens. Eles ajudam demais, são maravilhosos. O outro é maiorzinho, né, para esfumar mais a sombra. Esse é um menor, que é um de precisão. E aí eu tô usando essa sombra mais escurinha para marcar o côncavo. Vou marcar todo o meu côncavo com ele. Ele te dá mais precisão por ser menorzinho. Então, é muito bacana. Agora, eu volto com o pincel mais gordinho para esfumar e tirar toda e qualquer marcação que tenha ficado. Eu usei o da Sigma, estou usando o da Macrylan, estou usando os dois, para vocês verem que funciona super também o da Macrylan. Agora, eu vou usar esse iluminador, é da paleta da Makeup Revolution, mas você pode usar qualquer iluminador que você tiver, ou até mesmo uma sombrinha iluminadora. E aí eu volto esfumando para tirar qualquer marcação que possa ter ficado. Agora eu volto com essa sombrinha e vou aplicar aí na pálpebra, tirando aí as marcações da sombra mais escura. Né? E aí eu vou tirando com o pincel mais gordinho, que ele é mais fácil de tirar as marcações. E aí tem que ser tudo com a mão bem levinha, para não ficar nada marcado. Com a mão bem levinha, bem suave. Agora eu vou voltar com o meu fixador de sombras da NYX. Você pode usar também um corretivo para fazer essa limpeza, para fazer esse recorte aí da pálpebra, porque a próxima sombra é uma sombra bem clarinha. Sombra clarinha é um pouco mais difícil de pigmentar. Então, é legal fazer essa limpeza, porque aí ela vai pigmentar com mais facilidade, vai ficar bem a cor da sombra mesmo. E se você aplicar a sombra clarinha, às vezes, em cima de outra sombra, ela quase não vai pigmentar. Então, por cima do corretivo ou do fixador, vai pigmentar mais e aí a gente vai ter um resultado mais bonito. Então, eu venho com o pincel de depositar agora e vou depositando a sombrinha clarinha. Você pode usar também um pincel, aquele de esponjinha, qualquer pincel que seja de depositar. Nesse momento a gente não arrasta, a gente apenas deposita a sombra para pigmentar. Se você arrastar, não vai pigmentar. Então, só faz movimentos de depositar. Agora eu volto com o pincel menorzinho da Macrylan e com aquela sombra mais escurinha, só para reforçar o meu côncavo, caso a sombra clarinha tenha invadido, né, a região onde eu tinha marcado. Então, eu só vou reforçar. Aí, com a sombrinha escurinha, vou usar esse pincel menorzinho aí da Pausa para Feminices, só para dar uma reforçada mesmo por cima dessa sombrinha mais clarinha. E agora eu volto com a sombrinha marrom, aquela primeira que a gente usou, só para tirar alguma marcação que tenha ficado entre a sombrinha clarinha e a sombrinha mais escura, né? Que às vezes fica marcado. Então, para evitar que fique alguma coisa marcada, eu vou esfumar com um pincel maior. Agora eu tô voltando com o pincel da Macrylan, só para fazer uma limpezinha, aquela loucura, né? A louca do esfumado. Então, eu gosto bem esfumadinho. Agora eu vou fazer o delineado gatinho. Eu gosto de usar o delineador da Inglot, que ele é muito preto. Ele é maravilhoso. E esse pincel aí, que é o 266 da MAC. Eu gosto de usar pincel e delineador em gel. Mas aí, se você gostar do delineador líquido
ou da caneta, aí você faz com o que você sente que você tem mais facilidade. Eu gosto mais desse delineador em gel. Aí eu faço primeiro o esboço, tá vendo, do gatinho, e aí depois eu vou preenchendo. Eu gosto sempre de começar pelo rabinho, né, que fala, e depois vir fazendo o desenho e preenchendo. Agora eu vou usar essa sombrinha preta da Vult, né, uma sombra unitária preta da Vult, e vou só reforçar aí o meu delineado de gatinho. Lembrando que eu estou fazendo isso, eu me lembrei de uma dica muito legal, que quando você fizer o seu delineado, seja o gatinho ou seja o delineado normal retinho, se não ficar tão retinho, se ficar meio tortinho, você pode pegar uma sombra preta e esfumar. Não precisa você tirar o seu delineado. É só você pegar uma sombrinha preta e esfumar em cima, que aí vai ficar um delineado esfumado, né? Não vai ficar tremidinho, vai dar um acabamento mais bonito. Então agora, depois de feito o gatinho, eu venho com a sombrinha mais escura e vou intensificar mais aí, principalmente esse cantinho. É muito legal fazer isso depois do gatinho, porque o gatinho, ele te mostra bem o espaço, sabe, do côncavo, onde você deve intensificar. Essa dica também é boa pro preto. Quando você quer aplicar a sombra preta, é legal sempre fazer o gatinho primeiro e depois você vem com a sombra preta, porque aí o gatinho ele delimita bem certinho a área do preto. Então, é bem legal, eu gosto de fazer assim, acho que fica mais fácil. Agora eu vou fazer esfumado embaixo. Já apliquei aí a primeira sombrinha, aquela sombra que a gente aplicou primeiro no côncavo, né? Eu aplico ela também embaixo. Assim, basicamente, o mesmo degradê de cima a gente faz embaixo. Então, apliquei primeiro aquela sombrinha embaixo, depois a sombrinha mais escura, fazendo esfumado. Agora, eu venho com o iluminador e vou iluminar aí o cantinho para abrir o olhar, né? Eu acho que fica bem muito bonito esse cantinho iluminado. E agora, eu vou aplicar muita máscara para cílios, porque a gente chama, né, cílios. Não vou aplicar postiços, vou só mesmo aplicar bastante máscara. Você também tem também a opção de aplicar embaixo lápis preto ou lápis bege, aí fica a seu critério. Hoje eu não quis aplicar nada, só mesmo fazer o esfumado abaixo dos olhos, com as duas sombras, aquela mais clarinha e a mais escurinha. E esse aí é o resultado. Agora a gente vai limpar, né, varrer a caminha de pó que a gente fez, e aí vocês veem que fica limpinho, não suja nada. Eu fiz a minha pele, eu não passo iluminador, porque tem que varrer essa caminha, né? E aí o pó é mate, então acaba tirando o brilho do iluminador. Então agora, depois que eu varro a caminha, depois que eu termino tudo, aí eu venho com o iluminador pra finalizar. E agora eu vou aplicar um batom, esse é um batom mate, então por isso eu vou hidratar a boca antes. É bem importante hidratar bem a boca antes, porque o batom mate ele é bem seco, né? Então pode acontecer de craquelar. Então para evitar, é bacana que a gente hidrate bastante os lábios. Pode ser também com Bepantol, com a manteiga de cacau. Eu usei esse balme da Carmex. Esse batom é o batom Cláudia, da Pausa para Feminices. É uma cor linda, um tom assim meio goiaba. Eu amei esse tom, que não é muito claro, mas também não é muito escuro. Achei que ornou, achei que ficou muito bonito assim com essa maquiagem. Então, esse é o resultado da maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aí em gostei pra mim. Não esquece de dar o seu like. Também deixa nos comentários alguma dúvida ou sugestão. E também não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.